20 horas aqui em Francisco Beltrão, Brasil. Você está conectado no canal Acervo de Memórias. Meu nome é Maria Célia Elvas e esse canal é o canal que pode transformar a sua vida e muitas vidas, como tem transformado. Você é bem-vindo a estar conosco nessa noite, uma noite muito legal. Ó, já temos o Ricardo de Souza. Oi, Rick, um beijão. Essa noite nós temos o pastor José Freitas. A gente, ele é marido da Gláucia, é o pai da Isabela, design pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, pai também da Juliana, se formando em nutrição pela Universidade de São Camilo. Ele é pastor da Igreja Missionária Aliança Cristã e Missionária do Aeroporto, em São Paulo. Também o Zé Freitas é envolvido com esporte e ele é do Ambassadors Football Club Brasil, é isso mesmo, Zé? Estou falando certinho? E o Zé Freitas também é o líder da escola de oração, que é a escola envolvida com oração para missões. Zé Freitas, cadê você? Eu já te chamei, entra de novo aí, cadê você? Aqui, Zé. Pode entrar, Zé, eu já te convidei. Estou te convidando, Zé. Entrou a Jolie, queridona, o Carlos. Deus abençoe, mas que saudade de vocês! Aí, tudo bem, minha Tudo amiga? graças a Deus, hein, Zé? Uma alegria. Você, nossa, inclusive, você se lembra a nossa live? Ia ser no dia exatamente que faltou duas coisas para mim: Isso. Wi-Fi e oxigênio. Eu estava dentro do apartamento no hospital Uau. e não fizemos a nossa live hoje. Graças a Deus estamos aqui juntos. É um prazer, uma honra ter você aqui no Acervo de Memórias. Oi, Célio, muito feliz por poder, de fato, concretizar, né, aquele nosso projeto lá atrás. E feliz porque você está novinha em folha, né? E a gente fica muito satisfeito de saber que Deus cuida dos seus, né? Faz grandes milagres nas nossas vidas. E para mim, como teu amigo, né? É um prazer duplo, né? Prazer duplo de saber que você está bem e de saber que você está, como sempre, proclamando as boas notícias do Evangelho. É verdade, né, Zé? Nós somos talvez os remanescentes, né, nesse momento de trazer a, a novidade de vida, a esperança eterna. Sim, E, e tudo que eu passei lá, sabe, Zé, eu acho que alguém pode achar que eu sou louca, mas toda a experiência do sobrenatural de Deus que eu vivi lá na UTI, eu te digo, valeu a pena, muito mesmo. Eu posso hoje bacana. compreender a vida, o que o pessoal está passando nesse momento da pandemia, a mim mesma, com muito mais profundidade, a minha relação com ele, foi maravilhoso, por incrível que pareça. Pois é, Célia, e num tempo, né, que nós estamos precisando muito de encorajamento, né, oração, a sua experiência e a sua oração, com certeza, vão fazer diferença, está fazendo diferença quando a gente tem um encontro como esse. É um testemunho, né, de Sim, que Deus cuida dos seus e Deus também é aquele que passa conosco, que nos consola, mesmo quando chegou a hora, né, de encontrarmos, estarmos na sua presença,
também é uma alegria, né, para aqueles que creem, para aqueles que têm a certeza de que isso aqui é só um treino, né, o jogo de verdade ainda vai acontecer. É. Aham. É isso, Zé. Você sabe que você está com uma imensa audiência, né? Tá É, entrando gente nova aqui, Atcar, entrou o Carlos, entrou várias pessoas novas aqui, Cris Farias, que o bom. Carlos Sancaduzas. É Tem o, várias é o pessoas diferentes aqui. Sandro e Carla, meus Ah, amigos, aham, tem a Sandra o Baroni meu amiguinho também. Cadu. Uhum. Olha, eu quero dizer a vocês, são todos bem-vindos. Eu posso apresentar o canal um instantinho, Zé, Por antes da gente favor. começar? Então, o Acervo de Memórias é um canal que vem trazendo testemunhos de vidas que têm um relacionamento, que tiveram um impacto, um encontro com o Salvador da raça humana, o nosso Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no canal vocês vão encontrar muitos testemunhos, muitas pessoas de vários lugares do mundo, inclusive, para quem conhece a Ruth Davis, o Mike Davis, o pastor David Jones, a nossa galera, o Tim Bubna e a Legal. Jolie vem também, e agora a gente tem o Zé, e vamos convidando todos os nossos amados aí dessa denominação, onde eu cresci, onde eu aprendi tudo, que no meu ministério, hoje atuante aqui em Francisco Beltrão. Então, vocês são convidados a seguir o canal, a divulgar, a enviar para o pessoal que vocês querem que tenham essa experiência de conhecer pessoas, e é muito diversificado, tem gente de todas as cores, línguas, nações, idades, é muito bom o acervo de memórias. E lá, aqui no Instagram, é M Selvas, ao vivo, todas as quintas-feiras, às 20 horas. E lá no YouTube, é acervo de memórias, também vocês têm lá todo, a gente grava aqui e manda para lá. Tá bom? Zé, a palavra é sua, meu pastor querido. Um beijão para você. Pode começar contando aí como foi que você conheceu Jesus, como você decidiu caminhar com ele. Um privilégio poder contar um pouquinho da história, né? Eu cresci num lar evangélico, presbiteriano, no interior de Goiás. E quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai realmente teve uma experiência de conversão junto com a minha mãe. Então, eu já me vi, né, dentro do contexto da escola dominical, do ministério infantil, e graças à minha irmã mais velha, Nelly, né, que foi a primeira levada por uma tia para conhecer a igreja e o evangelho. E assim, Célia, eu posso dizer que eu não tenho uma daquelas histórias assim, bati cabeça, assaltei, roubei, né? Eu sei que testemunhos, cada história é especial, né? Mas o ser humano se impressiona quando a gente fala de situações que a gente transgrediu ou de experiências radicais, né? Eu ouvi até que a último acervo teve uma experiência aí de que passou pela aliança também, né? E foi uma história muito bacana. Mas a minha história é uma história normal. Eu cresci num lar cristão, embora na igreja, embora ali no convívio do evangelho, só mesmo me reconheci como convertido aos 13 anos, em 78, quando eu participei de um acampamento, e eu descobri que filho de peixe não é peixinho, né? Filho de crente não é crentinho, é cretino, né? Na verdade, eu louvo a Deus por ter crescido numa família cristã e ter crescido numa igreja saudável, uma igreja missionária,
inclusive, né, que plantou várias igrejas ali no interior, nas proximidades do sudoeste de Goiás, na minha cidade famosa, Mineiros, né? Que aí depois, eu vou contar para você, quando eu me tornei jovem, adolescente, firme na igreja, ministrando para as crianças, e tinha uma paixão que era o futebol, jogando futebol, e eu acabei ingressando para ser jogador profissional do Mineiros Esporte Clube, o MEC. E, claro, né, isso teve um impacto depois no meu chamado e também no ministério que hoje eu tenho o privilégio de compartilhar, que envolve, né, a igreja, a, o ensino da oração e também o ensino do futebol e a obra missionária, né? Então, a minha vida foi nesse rumo aí. Estou resumindo porque eu quero que você faça as perguntas e eu estou aqui para responder. Você tinha 13 anos, então, porque tem gente que se converte com 6, né? Teve o pessoal, os nossos missionários lá, com 4, 6. E o importante é a profundidade, como você caminha buscando os propósitos de Deus para a sua vida. Isso que é maravilhoso, você seguir uma vida sem precisar ter sofrido tanto, né? Uhum. Como eu Então, sofri, por eu exemplo. posso te dizer, por exemplo, que algumas semanas atrás faleceu um vizinho meu que também frequentou a igreja, cresceu com a gente, e eu tive a oportunidade de falar com a tia dele, que foi a nossa mentora, a tia Elisene. Sabe aquela tia que cuida das crianças, dos discípulos adolescentes, né? E eu tive a oportunidade de ser discipulado pela tia Elisene. Tia Elisene fez o Seminário Palavra da Vida, na época junto com a minha irmã, com o meu irmão, e ela voltou para Mineiros e teve um ministério, tem um ministério efetivo, né, na igreja presbiteriana lá. E eu estava falando para ela que eu sou muito grata a Deus, porque ela não só nos evangelizou, mas nos discipulou, né? E quando eu vim, pude vir para o Seminário Palavra da Vida, para me preparar para o ministério, eu não me preocupei com a questão financeira. Por quê? Porque a tia Elisene e mais algumas pessoas da igreja mandavam a minha mensalidade. E olha que Palavra da Vida não é uma mensalidade tão acessível, né? Mas eu nunca me preocupei. Em 3 anos de seminário, o meu, as minhas mensalidades estavam lá cobertas, né? E eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana de Mineiros, que eu cresci, né? Ali junto ao nosso grande ícone, 40 anos, pastor da nossa igreja, reverendo Eudóxio Mendes dos Santos. Ô Célia, a primeira vez que eu tive a oportunidade de comer com garfo e faca foi sentado na mesa da casa do reverendo Eudócio. E para nós era uma grande alegria, né, conviver com os filhos dele, Eudóxio Júnior, a Júnia, a Ruth, e assim, porque eu falo isso porque um pastor, né, é alguém que investe na vida de pessoas. E só para você ter uma noção, dessa igreja presbiteriana, eu posso dizer sem errar, saíram mais de 30 pastores missionários desse ministério. Essa é uma igreja que tem cerca de talvez 78, 80 anos e plantou várias igrejas na cidade, nos arredores, né, Portelândia, Perolândia, ali, Alto Araguaia, plantou várias igrejas e enviou muitos missionários agora mais recentemente, porque na época que eu saí, a igreja não tinha muito a visão transcultural, né? Hoje a igreja presbiteriana tem uma boa
ênfase de missões transculturais. Inclusive, uma das meninas que cresceu com a gente é missionária lá na Espanha, a Tirza. O irmão dela é pastor aqui em Botucatu. Eu poderia te contar assim, um monte de meninos e meninas que cresceram naquele grupo de crianças e adolescentes. E eu posso te dizer, Célia, eu me reconheci convertido aos 13, mas eu tenho certeza que eu fiz umas 7 ou 8 decisões para Cristo nas EBFs que todo ano tinha, né? A EBF, chamava Colônia de Férias também, né? Então, uma igreja vibrante, uma igreja que eu sou eternamente grato, porque Reverendo Eudócio, Reverendo Jair, Reverendo Jadiael, todos esses homens investiram muito na minha vida, e se eu estou aqui no ministério é porque alguém, né, teve essa visão e teve essa obediência de investir num guri, né? E o reverendo sempre, ao terminar o culto, ele batia assim na cabeça: José, você é uma bênção. E eu nem sabia que ele estava me abençoando, né? Então, Zé, você chegou lá na Aliança, você estava recém-formado. Então, nós nos conhecemos em 1990, mais ou menos, né? E Exatamente. você era meio recém-formado. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Eu já assisti alguns jogos de futsal ao vivo, tá? Aqui eu vou de vez em quando. E você é o meu jogador preferido. Uau! Você joga bem. Você ainda joga assim? Porque naquela época, menino, você arrebentava, né? Ô, Célia, eu ainda jogo com os garotos da igreja, com alguns amigos. A gente tem um que a gente chama do Amigos do Pastor do Pastor Zé contra o Amigos do Pastor Ricardo. É um jogo, sabe aquele jogo de final de ano que aí aparecem os Aham, craques? Então eu sou um dos anfitriões, né? E o jogo é aham. um jogo para integrar o ministério do Ambassadors, mas na verdade a gente recorda valendo a tubaína, que quando criança a gente disputava, né? Quem ganhasse o jogo levava a tubaína. Quem perdesse tinha que pagar a tubaína, né? Ai, Então, que assim, ótimo. eu tive o privilégio, né, Célia, que eu digo, naquela época, jogar no time da cidade, e na época lá eles me conheciam como o Zé Caicai, por causa do meu jogo, não porque caía da fé, né? Não, por causa do meu jogo, eu acabava sendo um bom marcador, né? E eu continha, era uma maneira de defender no jogo, né? O carrinho, o famoso carrinho. E depois eu vim para São Paulo, fiz o seminário, e no seminário a gente teve um ministério que chamava Oiteto Esportivo, que era um professor que tinha o oiteto musical e ele começou então o oiteto esportivo, isso em 86, 87, e ali nós fomos disputar o Campeonato Paulista. E a partir daí eu fiquei 5 anos jogando o Campeonato Paulista de futsal. Eu sei que aí Francisco Beltrão é famoso, né, pelo futsal, aí todo o Sim. Paraná, o Sul, né? E o futsal fez parte da minha vida. Eu joguei campo por 2 temporadas, mas só vim me realizar como jogador de futsal aqui em São Paulo, jogando a Série Prata do Campeonato Paulista. E lá a gente já, todos os jogos, né, distribuía o Novo Testamento, falava de Cristo. Nessa época aí, né, Marcelo Dorigo, que hoje é pastor, Tomás, né, nosso amigo Tomás, o Índio, O índio. o Claudinei, né, que depois acabamos morando juntos aí durante alguns anos, e é outra história de bênção também, porque hoje o Claudinei é um grande executivo aí na área de educação, lá em BH, e Marcela Pastor, o Tomás está aí, né? Então, assim, é muito bom, né, a gente
Eu tive, na verdade, né, Célia, naquele tempo que nós nos encontramos na Aliança, foi Aham. 88, 89, na É, verdade, por aí. ali na É. Princesa Isabel, eu Ah, revivi, né, na verdade, o meu grupo de jovens lá do interior, lá de Mineiros. Por quê? Ali você, a Meg, a Glei, né, a Gláucia, a Bia, o Tomás, era um grupo saudável, né, de uhum. aprendizado. Hoje, o pastor Joel, a Andréia, enfim, a gente viveu novamente uma experiência de proclamar o evangelho juntos, né, numa juventude sadia, não? É. A Sandra, A né? A Sandra, Sandra e nossa a amiga Cota. Sandra, Eu tenho contato com ela até hoje. Quando eu vou a São Paulo, eu fico com ela. Ela fez uma entrevista aqui para nós também, que muito legal. próxima sempre, né? Então, Zé, e naquela época você conheceu a Gláucia e vamos lá para a Gláucia, porque eu sou sua madrinha de casamento. Lembra disso, hein? Eu sou uma péssima madrinha, porque eu abandono todo mundo no Não, caminho, né? não, não. Você é uma excelente madrinha no seu estilo, eu sei disso. É o seguinte, então na aliança, eu disse que o meu versículo assim, favorito é o Salmo 25:14, né? A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Esse verso foi importante no meu chamado e eu vim Uhum. para Palavra da Vida no ano de 85 e não sabia que Deus já estava no ano de 85 plantando a Igreja Aliança do Brooklyn. E eu entendi que eu queria conhecer mais Deus intimamente e Deus ia revelar a sua aliança, mas eu não imaginava que era a aliança cristã e missionária. Porque naquele tempo, o Jorge Basso e a Antonieta foram meus colegas de seminário. E enquanto eu estava jogando futebol e evangelizando no Levai, o Jorge e a Antonieta estavam plantando a Igreja Aliança do Aeroporto, que é antigamente Brooklyn, né? Igreja Aliança do Brooklyn, que É. depois daquela viagem que eu estive na Espanha, no Marrocos, falando de Cristo, fui convidado para ir falar na Aliança a respeito dessa experiência missionária. E eis que chego lá e conheço, então, a menina Gláucia, a moça do piano, né? Que tinha namorado, então a gente tinha, né? Levou 3 anos, né? Para que a gente pudesse realmente se encontrar, né? E enquanto isso transcorreu, né? A gente sempre vivendo nos princípios da palavra, amigos, realmente edificando um ao outro. Então, assim, a Glaucia é minha amiga, né? E que se tornou minha esposa. E eu louvo a Deus porque, né, por esse amor que o Senhor deu de presente, eu recebi duas lindas moças, a Isabela e a Júlia, que hoje também são lindas como a mãe. Bem parecidas. E eu assisti aquele dia na escola de oração ao testemunho da Isabela, né? Isto. Eu fiquei impressionada como uma menina nesta idade pode ter tanta maturidade, tanta visão, tanta profundidade. Zé, que linda família É, você construiu com a Gláucia, hein? é a graça de Deus, Célia, mas assim, em particular, o testemunho da Isa, ela teve diagnóstico de lúpus aos 12 anos, né? Uma Uhum. pré-púrpura aos 8 anos de idade, que é um pré-lúpus, e a enfermidade também serviu como um trabalhar de Deus na vida dela, mas sobretudo, né, na nossa vida como família. Então, essa experiência aí foi no ano mais ou menos de 2007, quando a minha sogra teve câncer, a dona Isabel. Naquele final de ano, a gente teve essa notícia. A gente teve muitos problemas no ministério
de casais na igreja, enfim. São situações, né, Célia, que Deus permite e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de verdade, né? Não é só um jargão. A Isabela é um testemunho de que, mesmo uma enfermidade, quando acolhida e entendida à luz do Evangelho, ela vem e fortalece a nossa vida para voos ainda maiores. Então eu sei que ela é essa bênção, porque Deus também tem cuidado dela ao longo desses 21, eu acho. Agora começa aquela fase que a gente não sabe mais a idade dos filhos, né? E a Juliana, ela teve uma experiência. A Isabela foi para os Estados Unidos, né? Trabalhar Ela com tem futebol. assim, e ela tem uma experiência missionária boa também, né? Isso. É bom começar cedo, né, Zé? Porque vai. Eu tive esse privilégio com o reverendo Eudócio. O nosso ministério era ir para cidades, pregar na praça pública, pregar no hospital, pregar, né, para congregação. E assim, a Isa começou cedo também, e hoje ela é líder dos jovens. As duas dão aula também para as crianças. A Júlia, não é Juliana, não, é Júlia. A Júlia. A Júlia é também bem envolvida, tem um ministério que a gente chama Jovens ao Encontro do Espírito, urgente, né? Ela é uma das líderes. Então, assim, graças a Deus, Célia, a semente do Evangelho floresce pela graça e pela fé, né? Pois é, Zé. Tanta coisa aconteceu nesses anos todos, né? Que os missionários voltaram. Eu cheguei a visitar a Ruth lá em Portugal, visitei o Davi Que também, a legal. Júri. Tentei ir lá ver o Davi Peters, mas não consegui. E uma horinha eu tenho que chegar em São Paulo, né, para Por ver favor, vocês. por favor. Eu posso contar algumas coisas suas também aqui na live? Pode, pode contar. De repente você vai me fazer lembrar coisas que eu não lembro. Eu lembro, eu acompanhei a live que você fez com o Tim, quando ele contou aquela história que você queria trazer umas bandas para o nosso grupo de jovens. Você lembra É, disso? Então, vou lembro. falar para o pessoal aqui da live que a Célia era a nossa, vamos dizer assim, relações públicas do Ministério dos Jovens. Ela mobilizava, ela fazia propaganda e ela ficava muito frustrada com aquele grupinho muito pequeno dos jovens, né? Aí ela inventava, vamos fazer um evento e assim, Célia, foi muito bom naquele tempo que você tocava lá o seu bongô, tocava a bateria e aceitava os desafios, né, de ir para o seminário, ir para os Estados Unidos, né? Assim, eu louvo a Deus porque aquilo ali fazia também a gente desejar algo maior, né? Sair da nossa zona de conforto. Aliás, se eu posso dizer, né, Célia, essa é uma característica sua. Você nunca ficou na bolha, né? Glória a Deus. Mas é porque eu queria trazer mais jovens, né, Sim, para Deus, para tirá-los da do loucura. sufoco, né, e trazer para a paz do Senhor. Então, era por isso que eu tinha aquela agitação Aquele toda, fogo mas abençoado. é. E eu continuo um pouco assim, né? Glória a Não pode Deus. parar, não pode parar.
Então, Zé, então eu gostaria muito que você falasse, porque a sua experiência com a escola de oração e também com missões é muito profunda. E eu estou sempre com jovens, a gente tem um grupo em Palma Sola. Eu estou aqui na divisa, né, a 70 quilômetros da Argentina, Hum, uma cidade que se chama Bernardo de Irigoyen. hum, E bem assim falando em português, né, um portunhol. E daí Palma Sola é no caminho indo para essa cidade entendi. ali na Argentina, que é Barracão e Dionísio Cerqueira. O Brasil faz divisa lá. Então, Paraná, Argentina e Santa Catarina é um bolinho só ali, sabe? Entendi. E lá tem muito jovem. Lá eu tenho o William e a Jaque, agora eles têm um bebezinho, eles são bem jovens, têm 22, 23 anos. E o sonho deles é missões, né? E a gente vê em muitos jovens esse desejo, esse anseio. Uhum, E você tem essa experiência e para enviar como missionário tem todo um trabalho, não é assim tão uhum. simples, né? E você tem todo esse background, você tem essa vivência, essa liderança nessa área. Então eu queria que você falasse bastante sobre isso e a sua experiência também na Espanha, né? Para a Uhum, gente ter uma noção maior sobre o que é ter um ministério missionário. uhum. Então, Célio, eu posso contar um pouquinho sobre a nossa experiência como Aliança Cristã Missionária. A gente tinha a presença dos missionários, mas assim, em muitas vezes os próprios missionários achavam que para se implementar uma visão missionária, a igreja precisaria estar mais forte, estar mais estabelecida. Então, Deus permitiu que a minha experiência de missões no seminário e também no grupo de jovens fosse um influenciador também da visão missionária, porque daquele grupo de jovens, né, Deus chamou, por exemplo, Romário e Jaqueline, que depois foram missionários no Peru, na Índia, na Tailândia, uma jornada de já está chegando próximo aos 25 anos, caminhando para os 30 anos de. E o Romário foi um daqueles que participou ali do nosso grupo de jovens. E junto dele, você lembra do Danilo, né? Depois casou-se com a Elaine, o Danilo, e também estão lá na equipe lá em Portugal. Então, assim, eu tive o privilégio de trabalhar em missões com o Davi Peters, com o Sérgio Pinto, com o Toshi. Olha só, eu era um menino, né? E ali nós concebemos a ideia, né, do financiamento de missões, que é a promessa de fé. Na época era o nosso era R$ 1 para o reino, né? Então assim, quando a gente pensa em missões, a gente tem que pensar que missões não se faz sem custo. É preciso ter um orçamento. Missões se faz a partir também de uma igreja e de vocacionados. Então, se nós queremos ter gente no campo missionário, a gente precisa investir nos jovens. Aliás, eu diria, investir nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nas novas gerações, porque é eles que vão florescer. Né? Então, uma igreja que não investe nas crianças, que não investe nos adolescentes, nos jovens, é uma igreja que está fadada a não fazer missões. Por outro lado, às vezes os pastores têm receio, né? Eu vou fazer missões, mas eu não tenho recurso. E eu não posso falar de missões, porque depois o dízimo da igreja vai cair. Infelizmente, algumas mentalidades, né, não favorecem. Então, a gente tem que entender que o orçamento de missões é um orçamento de fé e que ele deve ser trabalhado junto com a visão do dízimo e das ofertas alçadas, né? Então, assim, graças a R$ 1 para o reino, né, se estabeleceu um orçamento de fé e a partir daí, né, hoje a aliança tem
6 famílias missionárias, né, no campo, além do Romário, dessa família que trabalhou recentemente na Tailândia, essa outra família da nossa igreja que está em Portugal. Nós temos o pastor Luiz Yatani no Japão, que é da igreja de Rude Ramos. Temos o Silvia Simone, que são aí do Rio Grande do Sul, trabalharam entre os índios e agora estão indo para Portugal também. O André e a Tânia, que é um outro casal gaúcho, que trabalha na área de formação antropológica, trabalhou também entre os índios. E o casal, o Daniel e a Patrícia, que estão em Moçambique. Então, assim, eu estou contando para vocês porque, assim, todos esses projetos nasceram ali no grupo de jovens, da experiência da missão, da missão de curto prazo, né? Isso que a Isabela fez, né? De ir lá nos Estados Unidos, ficar 4, 6 semanas e ensinar um pouquinho de futebol e ensinar a Bíblia, é o que vai, né, solidificar o chamado dela e de outros jovens para os novos desafios, entende? Então, assim, a Aliança hoje é uma igreja que tem uma visão missionária consolidada, né, mas que precisa, né, na verdade, a gente está num momento que Deus tem chamado outros e nós estamos nos estruturando para enviar mais pessoas, porque a igreja que para de enviar, ela para de sonhar, né? Então, assim, de uma maneira geral, o que eu poderia dizer é que a razão da existência da igreja é fazer discípulos, plantar novas igrejas, enviar missionários que vão plantar igrejas. Para você ter uma ideia, né, Célia? A partir da experiência do Romário na Índia, hoje nós temos lá mais de 1.000 pessoas que se converteram ao evangelho num contexto hindu, muçulmano. Temos 3 escolas de futebol e 5 igrejas. Isso no Ministério do Romário. Na Índia. Na Isso. Índia. Em Calcutá, na Gente, o cidade de Calcutá, Romário. na vila de Sonapur. Que eu tive o Gente, privilégio, em 2008, eu e a Gláucia, fomos visitá-los lá no campo, conhecemos, hoje que são os pastores, né, os meninos que o Romário discipulou, hoje são os professores de futebol, são os pastores dessa comunidade. Então, a obra missionária é essa aventura do coração de Deus, né, eu diria. gente, mas o Romário é fantástico, né? E tudo na língua deles lá, ele se adaptou e está lá Então, já há Célia, bastante tempo. até quando a gente erra em missões, a gente acerta, né? Porque enviamos o Aham. Romário sem falar o inglês, sem falar a língua hindi, né? Nem a língua específica lá do grupo que ele alcançou, que foi uma etnia de Bangladesh, né? Índia e Bangladesh, que eu esqueci o nome agora. Os bengalis, desculpa, o bengali. E o Romário foi sem ter muito preparo, mas tudo calculado, né? Porque ele já tinha mais idade, ele não tinha muito tempo. E, assim, claro, todas essas lições a gente aprendeu, né? Para os projetos como o Danilo e a Elaine para Portugal, eles já tiveram outra preparação, né? E inclusive a gente trabalha em parceria lado a lado com a missão americana, né? Que tem todo o know-how que nos facilita. Embora, né, é difícil, porque nós não temos os mesmos recursos que a missão americana tem, mas nós temos as pessoas e temos a fé, e Deus vem, né, acrescentando, suprindo, porque, na verdade, se a gente esperar que todos os fatores estejam completos, a gente corre o risco de não sair para o campo missionário, né? Então,
a gente tem que entender que a obra missionária é a obra de Deus, não é da igreja. E não é do Romário, não é do pastor Zé, da Célia. Porque, assim, o evangelho tem a bênção do Senhor, né? Se nós estamos enviando em obediência, fazendo o nosso melhor, o Senhor floresce a sua videira. E assim, e até as eventuais falhas, ele nos abençoa para corrigir. Então, assim, eu digo assim, ninguém sai para o campo de um dia para o outro e ninguém deve sair de forma irresponsável. Mas uma coisa é certa, é uma obra de fé e de obediência. Se o Senhor falou, como Atos 13 mostra claramente, né? Quando adoramos no cenáculo, e aí eu vou falar um pouquinho da escola de oração, né? Porque quando a gente tem um tempo de adoração, oração, o Espírito Santo fala, né? E, opa! Olha só, a fera. A fera. E falando do Espírito Santo, apareceu essa fera aí, né? Mas o Espírito Santo fala e ele diz quem tem que ir, né? Então, vou contar uma experiência para você. O ano passado, nós estávamos numa reunião do Upper Room, que é o cenáculo, né? Um tempo de oração como igreja, e Deus falou com um casal. E esse casal é hoje o líder da escola dominical, o Rafael e a Nancy. E hoje, o Rafael e a Nancy estão se preparando para o campo missionário. Eles estão estudando, e ele já é formado, ela também, eles têm trabalho. Mas no cenáculo, quando a gente ora, Deus fala, Deus chama, e a prova é que a obra do Senhor, né, no Pentecostes, começa lá quando a igreja está no cenáculo orando, 10 dias. Aí o Senhor vem com o Espírito e a gente conhece a história. A obra de Deus continua sendo assim. É do cenáculo para as nações. Por isso que a oração é um fator fundamental que eu entendo hoje com mais clareza que quando o Romário foi para a Índia, né, a gente começou a ter as lutas espirituais decorrentes de uma evangelização no mundo hindu e muçulmano. E aí a gente entendeu lá em 2004, ou a gente ora ou a gente morre. Como a gente não queria morrer, a gente orou. E a partir dessa experiência com o Romário, com a Kairos, e a gente começou os encontros de oração lá na Missão Kairos, junto com várias igrejas batistas, presbiterianas. Deus nos deu, em 2011, a oportunidade de conhecer a escola de oração. E a escola de oração, ela nos deu a experiência, né? Ela tem mais de 20 anos, espalhados aí em mais de 100 países. Então, imagina o quanto que eles já aprenderam sobre esse tema de oração. Dos irmãos asiáticos, dos irmãos africanos, europeus, né? Então, é um ensino bíblico aliancista, porque começou numa igreja aliança lá em Atlanta, mas que transbordou para várias denominações, né? Então, a aliança, né, Célia, você que conheceu lá no começo, a aliança é essa igreja insignificante, pequena, que Deus tem usado para ser um canal de bênção para as nações. E no Brasil, né, estamos com 40 anos aqui no Brasil, com a história que você já ouviu aí através do Tim, do Mike, né? Eu louvo a Deus porque ali também eu encontrei mentores, amigos que caminharam comigo, né? E eu vejo que a Aliança Brasileira, ela ainda não chegou na sua plenitude, mas ela tem caminhado para isso, e se a gente não atrapalhar,
eu creio que Deus ainda tem grandes coisas para fazer por meio dessa família, que hoje são 30 igrejas, cerca de 40 a 50 pastores e ministras, né? E tem aí uma membresia de pouco mais de 2.500 pessoas. Mas é um DNA de Albert Benjamin Simpson, que eu compartilho, É. e nós temos o Aham. seminário, né, o A.W. Tozer, que é um seminário também que tem esse DNA de vida profunda, de santificação. E eu sou, assim, estou muito feliz porque a Isabela é uma das alunas lá do A.W. Tozer. Então, se eu for falar aqui, eu vou ficar... Pode perguntar, Célia. Então, o David Jones me convidou para fazer o seminário e eu vou entrar. Opa, Vou entrar. fantástico. E eu vi a força da aliança, porque a aliança o projeto da aliança no coração de Deus é muito especial mesmo, né? E eu pude ver a força em 1997, eu acho, ou 6, eu fui num congresso, numa conferência na Pensilvânia, eu acho que foi, Uhum. e tinha 11 mil pastores, estava o Leonardo, o Warden, estava Uau, galera lá. E eu estive lá com os Davis, né? uau. E aí eu vi a força, porque tinha missionários de 57 países, agora a aliança está em 90 países, né? E um missionário que me impressionou demais, eu acho que ele trabalhava em Iranjaia. E ele já não tinha mais, ele estava um nativo de lá. O cabelo, a roupa, o jeito de falar, a cara, a pintura que ele usava. Ele não era mais americano, ele virou aquela nação de lá. Ele foi pequeno e lá ele ficou, né? Então, o projeto de Deus da Aliança é muito importante. Você vê, né, Zé? Eu estou aqui em Francisco Beltrão e eu vim para cá de um jeito assim. Eu fui em muitos lugares trabalhando e Deus me parou aqui. E eu estava sozinha aqui e pensando, vamos atrás do Milton para abrir uma aliança aqui, buscando um jeito e dando obreiro para um pessoal aqui. Muito legal. E daí, orando, meu Deus, eu tenho que trazer uma igreja para cá, porque eu sozinha não tenho condições. E toda igreja que eu ia aqui, não era lá o meu lugar. Uau. Então, eu tive um processo meio de angústia, assim. Uhum. E, de repente, Deus trouxe o pessoal da Batista Bapai, Que legal. né, daí da Convenção Nacional. Então, eu estou servindo lá com eles e todo o meu serviço eu aprendi no seminário com os pastores, os missionários aí da Aliança Cristã Missionária, eu saí da aliança, mas ela não saiu de mim. Então, eu estou sempre em contato Célia, com todo você e mundo. muitos outros que viveram essa experiência com a gente estão aí frutificando. A gente sabe que o mais importante não é a denominação, mas o reino. O mais importante Claro. é a vocação dando frutos, né? E assim, eu quando soube que você ia dar o obreiro, fiquei muito feliz, né? E a gente ainda trabalha com esse ministério também na igreja. Mas assim, Sim. mais do que um curso ou uma ênfase, né? É o chamado, é a visão, né? Isso está no nosso coração, né? Seja se estamos batistas, se estamos presbiterianos, onde estivermos, vamos ser agentes do reino, né? Lá no céu não tem placa, como diz o pessoal, no céu não tem placa. E a Gláucia que me apoiou, né? A Gláucia me Legal. apoiou, a Sandra que também se formou aí no No IBA e tudo, é seminário. o Uhum. pessoal, né, daí todo mundo que me apoia. E aí a gente vai passando, né? Porque
é muito bom, foi muito bom. E eu estou voltando, indo para o Tozer lá com o David Que Jones, né? maravilha, vai ser uma benção. Célia, Para a só para escola. te falar que o pessoal está comentando aí, não sei se você vai comentar, mas eu vi um comentário aí do meu irmão Jones, da Hum. Lília, tem alguns comentários aí que o pessoal vai querer que você fale, né? Você está falando só com o pastor? Fale o quê, gente? Fale sobre. Posso falar? Não, eu vi que tem alguns nomes que são conhecidos meus, né? E outros que são Aham, conhecidos seus. Eu só queria dizer para nosso pessoal aí, né, que eu louvo a Deus aham. pela parceria de pessoas que oram por mim e que também estão nessa missão. Porque a gente sabe, né, Célia, ninguém faz nada sozinho, né? E Sim. sem amigos, parceiros de caminhada, né, a nossa vida não Não vai, vai, não claro que vai. não. E o ano que vem, Zé, então, como eu estou te contando, a gente tem pessoal do clube de moto aqui, tem esses jovens, nossa igreja é bem heterogênea, sabe? Legal, E o David Jones está escalado para vir aqui fazer a semana missionária, que que ia maravilha. ser o ano passado, mas aí com a pandemia, e Uhum, aí a liderança lá em São Paulo e aqui também, a gente está jogando tudo para o ano que vem porque ainda a uhum, coisa ainda está meio complicada. sim. E é claro que eu vou te convidar o pessoal que está, de repente o Romário estiver no Brasil, não sei, a Está. Ruth, não sei, os missionários, para vir 22, o ano que vem, aqui em Francisco Beltrão, fazer a semana missionária Que bacana. para fortalecer esses jovens, levantar missionários aqui do Paraná, que é um Amém. pessoal maravilhoso, que recebe a gente com tanto amor, tanto carinho, e os pastores aqui, a liderança, você vai se apaixonar. Amém. E o grupo de louvor fortíssimo, com músicos profissionais, e então a gente está aqui trazendo o poder de Deus. E o nosso grupo de oração, Que nas benção. segundas-feiras, Deus tem respondido assim, Ó, sabe? Pastor Jones E falou que vai também, ó. Pastor Jones está aqui com a gente, falou, eu vou também. A gente vai chamar mais, você também, pastor. Ele tá lá em Morada do Vale, no Rio Grande do Sul. mais um. Então, e agora a gente está com um grupo, uma igreja da Batista Bapai em Lages. Ah, que legal. Então, através do nosso grupo tem acontecido coisas também, direções missionárias também. Que E bom. nós temos que juntar essa galera Sim, toda. E pastor Jones, você é mais do que bem-vindo. Todos vocês, vamos fazer arrepiar aqui nessa região, porque tem muita cidade em volta. Francisco Beltrão é responsável por mais ou menos 43, 44 municípios em volta legal. que estão sempre aqui e vai ser uma honra. Zé, Hum. você tem 3 minutos para a gente encerrar o nosso, mas você tem Ah, que amiga. voltar. Eu vou te deixar, então, as considerações Tá finais, bom. né? E para a gente fechar. E quinta-feira que vem vai estar aqui conosco, eu vou esperar todos vocês. Vai estar a pastora Maria Helena, ela é grega. E ela vai falar um pouquinho em grego para a gente aqui, alguma Uau, coisa do Novo Testamento. E as experiências lá na Grécia, não percam, vai ser maravilhoso. Então, Zé, é que com bacana. você. Então, o pastor Jones é responsável pela escola de oração aí para o sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul. Então, quem sabe aí a gente faz essa parceria. É, já estamos, né? Mas implementamos melhor essa parceria aí envolvendo várias igrejas. Eu queria deixar, Célia, Mateus capítulo 7, no encerramento do Sermão do Monte, uma palavra muito séria, né? O Senhor diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada fora. Uhum. Assim
pelos frutos vocês os conhecerão. E Jesus está falando exatamente dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. E ele fala também, né, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, né, que está nos céus. Amém. Então, eu queria deixar essa palavra aos irmãos, né? A gente vive em um mundo em que as pessoas falam, né, mas muitas vezes não cumprem. Isso no nível pessoal, no nível governamental, né? Se diz muita coisa, mas pouco se realiza, né? E eu penso assim, Deus nos dá uma vida para que a gente viva e produza fruto. E você é essa árvore, eu sou essa árvore que o Senhor plantou. E o natural dessa árvore, plantada junto à corrente de águas, plantado em Jesus, né, como diz lá em João 15, ou no Salmo 1, o natural é ela dar frutos, e frutos que vão permanecer. Então, você tem esse desafio de ser alguém que Deus pode escrever a história dele na sua vida, dando muitos frutos. Essa é a minha oração para todos os que participam aqui do canal Acervo de Memórias. Que Deus abençoe e que eu tenha outra oportunidade de ser convidado aqui pela minha amiga Célia. Sempre! A casa é sua! Zé, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Deus abençoe a todos. Um beijo imenso a todos vocês, a Glaucia, as meninas, todo o pessoal da Aliança, a Bia, todo nosso pessoal maravilhoso que a gente ama. E volte sempre, Zé. Você aqui Amém. é mais que bem-vindo, viu? Obrigado, Célia. Eu quero mandar um abraço aí para Lilian, para minha amiga também que está ali, ó, que eu esqueci, a Sena. Ai, derrubei o negócio aqui, mas eu mando meus recados aqui, Célia. A É porque... Micaela, a Neide Sena, que eu ia falar, né? Um beijão, Célia, muito obrigado. Um beijo, pessoal. Até quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui no Acervo de Memórias. Um beijão, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Zé. Até Beijo. lá.